Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. João capítulo 13. Versículo 1. João capítulo 13. A partir do versículo 1. Se você puder, ao localizar o texto, estar de pé comigo, por favor. João capítulo 13. Versículo 1. Nós queremos cumprimentar todos os irmãos que também estão nos acompanhando através aqui do canal no YouTube. Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos que estão também cultuando a Deus aí da sua casa, de onde você está nos assistindo. João capítulo 13, versículo 1. Diz assim o texto sagrado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir desse mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. E depois ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço, tu não entendes ou tu não sabes agora, mas depois tu saberás. E disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. E respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, então não somente os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém? Pode sentar, querido. Meus irmãos, o texto lido, ele é um texto muito importante. Obrigado. É um texto muito importante, pois ele fala de um exemplo tremendo que Jesus, ele revela para os seus discípulos, e pelo eco do seu exemplo, que é tão poderoso, chega até as nossas vidas. É tão interessante, porque o exemplo, ele tem esse poder. Às vezes as nossas palavras caem no esquecimento, mas as nossas atitudes, elas se perduram durante anos e até mesmo depois da morte. O exemplo, ele tem esse poder de falar mais alto e de ir mais longe do que as nossas palavras. Jesus, ele tem uma ação aqui que é muito interessante. Isso para a gente que é do Ocidente e que não vivia na época de Jesus, talvez não faça tanto sentido quanto fazia para eles. O texto vai dizer que Jesus, ele se veste, como nós lemos, de uma toalha e começa a praticar um ato chamado lava-pés. O lavar pés era um costume muito comum do meio dos judeus, aonde o anfitrião da casa recebia os convidados, e ao receber os convidados, ele convidava o menor servo da sua casa, para que este se cingisse com uma toalha
e começasse a limpar ou lavar os pés do seu convidado. O interessante desta situação é porque Jesus, ele não era ou não estava na qualidade de servo. Na verdade, Jesus estava na condição de mestre. O texto vai nos dizer que Jesus, sendo mestre, e a Bíblia é clara ao dizer que ele sabia que Deus havia entregado todas as coisas nas suas mãos. Mesmo ele sabendo que ele tinha tudo nas suas mãos, que ele tinha todas as regalias que ele poderia ter por ser o próprio Filho de Deus. A Bíblia diz que ele se descobre das suas vestes comuns. E é interessante porque aquela situação para os discípulos era constrangedora. Era Jesus retirando as suas vestes comuns e se envolvendo com uma veste de escravo e de servo. E eles começam meio que se constranger e se surpreender, porque ninguém espera que o mestre vai lavar os pés dos discípulos. E eles começam a observar, porque na verdade, quem normalmente lavaria os pés naquela situação era um escravo da época. E Jesus começa a envolver eles e diz: hoje, quem vai lavar os seus pés não é nenhum servo. Eles lavavam os pés, sabe para quê? Porque eles tinham o objetivo de uma cortesia, de lavar os pés, porque era costume que as pessoas fizessem as suas viagens a pé. Então todo convidado, todo visitante chegava na sua casa com os seus pés sujos de poeira, com os seus pés cansados da viagem. E ali o servo lavava os pés do convidado para aliviar o peso da viagem e para limpar a sujeira dos pés. E Jesus está diante dos seus discípulos e dizendo: hoje, quem vai aliviar o cansaço da sua viagem sou eu mesmo. Eu não vou enviar, eu não vou pedir para que ninguém faça isso. Eu mesmo nessa noite preparei para lavar os seus pés, para que você prossiga na caminhada. E ainda mais, ele estava dizendo: quem sabe os seus pés estejam hoje cansados de tanto caminhar, de tanto andar e de até se machucar no meio do caminho, mas hoje eu estou aqui lavando os seus pés e dizendo que eu estou do seu lado. É lindo, é tremendo essa palavra. O exemplo de Jesus é muito precioso, mas é interessante porque todo mundo se espanta. E de todos os discípulos, o mais espontâneo era Pedro. E a gente já sabe disso. Pedro era o mais explosivo. Pedro talvez era o que menos media as suas palavras. Pedro era o que mais espontaneamente, de sopetão, proferia as suas palavras. E naquele momento que Jesus ele vai se aproximando de Pedro, Pedro começa a ficar encabulado, sem jeito talvez. E quando a hora de Pedro chega, Pedro resiste. Ele disse: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Era eu para estar fazendo isso. Era para mim estar fazendo isso com o Senhor. O papel está inverso. Como é que o Senhor, sendo acima de mim, está fazendo algo inferior a mim? Como é que o Senhor, tendo tudo, faz tudo por nós? Sabe, a nossa relação com Deus, ela é muito refletida nessa realidade.
nós nunca conseguimos retribuir todas as ações de Deus em nosso favor. Nós nunca conseguimos fazer com que a gente fique quite com Jesus, porque Ele sempre supera o seu amor, porque Ele sempre revela o seu cuidado de uma maneira especial. Jesus sempre nos surpreende com as suas atitudes de bondade, de misericórdia e de cuidado. Oh, se a gente parasse para hoje voltar e analisar alguns 5 anos antes, talvez, alguns 10 anos, alguns 2 meses, alguns 3 anos atrás, e observasse como a bondade de Deus foi surpreendente na nossa vida, talvez a gente não estaria aqui, talvez nem vivo estivesse, mas a bondade dele foi tão grande, o cuidado dele foi tão precioso para com a sua vida, para com a sua família, que ao invés de nos preencher de lágrimas, ele tem preenchido a nossa boca de cânticos e de alegria, e que por mais que os problemas eles venham sobre nós como uma avalanche, é impossível a gente vir aqui e não reconhecer que o seu amor ele supera as mais altas nuvens, e que a sua graça é melhor do que a própria vida. Jesus, ele todos os dias nos leva a entender que a sua misericórdia, ela nos cobre, e que apesar das lutas e dificuldades, ele tem nos permitido viver os dias melhores que já tivemos na nossa vida. Pedro, ele se espanta com aquilo. Ele diz: Senhor, o Senhor vai fazer isso por mim? Oh, irmãos, você lembra daquela graça que Deus derramou sobre a sua vida? Você lembra daquela bênção inesperada? Daquela vitória surpreendente? Daquela demonstração de fidelidade de Deus? Que a gente dormiu com o problema e amanheceu com a vitória. Que a gente disse: Senhor, eu não sei, nas minhas melhores expectativas, como isso vai dar certo. E Deus foi lá e nos surpreendeu. Jesus olha para Pedro e avalia a visão de um homem que enxerga o presente, de um homem que não consegue enxergar o depois, de um homem que não consegue enxergar a profundidade daquelas atitudes. E Jesus orienta a Pedro e diz: Pedro, o que eu faço hoje você não está entendendo, mas depois você saberá. O que eu estou fazendo hoje contigo e para ti, você não está compreendendo. Mas eu quero te dizer, Pedro, depois você ainda vai ficar sabendo. Aqui está a palavra dessa noite. Pedro, ele recebeu uma resposta que não resolvia a sua dúvida. Ele recebeu uma resposta, mas que não gerou uma explicação detalhada. E sabe o que é interessante? Na nossa vida nem tudo vem com explicações. Na nossa vida as coisas não vêm com um rodapé dizendo: isso está acontecendo por conta disso, disso, disso e daquilo. Como a gente gostaria que tudo tivesse explicado, que tudo tivesse num manual bem facinho para a gente poder compreender. Mas só que o caminho que Deus ele escolhe para nós
é um caminho de fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas são a prova daquilo que não se vê. Então, quando eu caminho por fé, eu estou compreendendo que a fé, ela me levará a caminhos inesperados. Lembra de Abraão? Deus chega a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E vai para onde, Senhor? Depois eu te digo. Sai da tua terra e vai para a terra que depois eu vou te mostrar. Sabe por quê? Às vezes a explicação não vem, irmã. Sabe por que a explicação às vezes não vem para a gente? É porque Deus está querendo desenvolver a nossa fé em Deus. Às vezes na nossa impaciência, a gente diz: mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor, isso aqui está acontecendo? E Deus está dizendo: eu quero desenvolver a sua fé. Enquanto a explicação não vem, enquanto as respostas não chegam, a sua espera não é ociosa. Enquanto a explicação não vem, a sua e a minha espera é produtiva. Por quê? Porque enquanto a gente espera, Deus está desenvolvendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Sabe, às vezes, Deus faz com que a gente perca o chão. Sabe para quê? Para que a gente volte a caminhar no céu. Às vezes o chão sai debaixo de nós, sabe para quê? Para que a gente possa entender que nem tudo se explica pelo lado racional. E deixa eu te dizer, a nossa fé não é irracional. A nossa fé não é uma fé sem razão. Mas eu posso lhe garantir que a nossa fé vai além da nossa razão. Nem tudo nós iremos entender de imediato, nem tudo nós iremos compreender de pronto, mas enquanto não me sobra respostas, deve me sobrar a fé e a confiança no Deus que não falha. Por quê, irmão Javan? Porque quando a gente não entende o que está acontecendo, Deus está dizendo: eu quero que você confie no meu caráter protetor contigo. Sabe o que é que Deus nos fala? Enquanto você não compreende o que está acontecendo, confia, porque eu nunca te desamparei. Confia, porque eu nunca abandonei a sua vida. Confia, porque eu sempre estive guardando a tua vida, a tua casa. E se eu venho guardando eles há tanto tempo, não é agora que eu vou te abandonar. Enquanto a explicação não chega, aproveite não para jogar palavras de murmúrio e dizer por quê. Ei, irmão, eu quero te convidar hoje a você dizer o último porquê na sua vida. E qual porquê é esse, irmão Javan? Não é o porquê de questionamento, mas é o porquê do salmo que diz: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera, pois, em Deus. Espera, pois, ainda eu louvarei. Tem alguém entendendo esta palavra nessa noite? Cabaraga sui rebanto brociai. Alevaga sui que famancho do bogorosai cabacia. Sinta o Espírito de Deus que lava os pés de aliviar a teu cansaço.
Quando a explicação não vem, o que é que acontece? O que é que Ele está fazendo? Deus está provando a nossa fé. Quando a explicação não vem, Ele está desenvolvendo a nossa fé. Quando a explicação não vem, Deus está tirando as coisas das nossas mãos. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não é só quando Ele nos dá. A bênção de Deus é também quando Ele nos tira coisas. A bênção de Deus quando Ele não aproxima somente, mas também quando Ele afasta também. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E enquanto a gente confia, espera, sossega, daga, sobrante. Ele está dizendo assim, ó, eu estou também tirando coisas das suas mãos. Por quê? Porque nunca foi o lugar delas estarem. Como assim, Javan? Tem coisas que Deus diz assim, ó, para funcionar para você, tem que estar nas minhas mãos. Graças a Deus pelo Deus que tira coisas das nossas mãos. Graças a Deus porque Ele cuida de nós. E não somente das pessoas que Ele aproxima, mas daquela que Ele permite ir. Ei, quando Deus, Ele não nos dá explicação, é porque Deus está recalculando a rota da nossa vida. Quando Deus não nos dá explicação, Ele está tirando as coisas do nosso controle. Ele está tirando as coisas para deixar de se parecer com o seu plano e parecer com o plano que Ele tem para a nossa vida. Tem coisas na nossa vida que estão muito parecidas comigo. Tem coisas na nossa vida que estão parecidas demais com o nosso jeito. Eu planejei tudinho. Já está tudo pronto. Já calculei tudo. Vai ser exatamente assim. E quando as coisas saem do nosso controle, a gente se perturba. E quando as coisas saem do nosso script, a gente fica com raiva. Ei, querido, sabe por que é interessante as coisas saírem das nossas mãos? É porque enquanto Deus está tirando coisas das nossas mãos, enquanto Ele não está gerando uma explicação, Ele está produzindo livramento para nós. Sabe aquele atraso no ônibus que não veio? Sabe aquele pneu que furou? Sabe aquela proposta que não deu certo? Sabe aquela entrevista que não funcionou? Sabe aquele plano, aquela viagem que não aconteceu? Sabe aquela ajuda que não veio? Sabe aquelas palavras que não chegaram? Sabe o que é isso? É porque Deus está cuidando das nossas vidas e dizendo, enquanto você não recebe a explicação, eu estou cuidando e tirando as coisas das tuas mãos e depositando tudo na minha vontade. Ei, o projeto da Arca de Noé não tinha duas coisas. Não tinha lemes e não tinha velas. Sabe por quê? Porque a direção e a velocidade da arca, quem determinava era Deus. No reino dele, as coisas não vão para onde eu quero. As coisas vão para onde Deus quer. A velocidade que tem que ser, e ontem a gente ouviu isso. Às vezes a gente se compara tanto com as outras pessoas e dizendo, ô Senhor, tem gente que já chegou primeiro do que eu. Tem gente que até chegou antes e já alcançou mais. Tem gente que é mais novo do que eu e já produziu mais coisa. Tem gente que já começou e já alcançou. Tem gente que começou comigo e já avançou mais. E Deus está dizendo, ei, não se apavore com o tempo. Se apavore em não estar na minha vontade. Não se apavore porque alguém correu. Se apavore se eu e você não estiver no centro da vontade dele. E enquanto a gente não entende, a gente respeita. E enquanto a gente não entende, a gente aceita. E enquanto a gente não entende, a gente confia no Deus que é cuidadoso.
Sabe? Moisés não recebeu um mapa para o deserto. Deus não chegou para Moisés e disse: Moisés, vou te mostrar o caminho da terra prometida. Me mostra, Senhor, está aqui um mapa. Ele não deu um mapa, ele deu mandamentos. Ele disse: obedeça a minha palavra. Quando Deus ele foi dizer para Moisés: Moisés, qual direção? Deus, qual direção seguir? Deus não deu um mapa para ele. Deus colocou uma nuvem no céu. E disse: segue a nuvem. Hoje, Senhor, como é que vai ser? Olha para cima, como é que vai ser? O como é que vai ser o dia, a semana? Não começa olhando para as notícias que a gente recebe no noticiário. A gente começa sabendo qual vai ser a direção do nosso dia e olhando para cima e dizendo: aonde é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser, Senhor? Qual é a direção que a nuvem está apontando? Como é que o Senhor vai me fazer resolver isso aqui? Como é que eu preciso decidir aqui, Senhor? Qual é a decisão que eu preciso tomar? E Deus diz: olha para a nuvem e confia na minha palavra. Olha para cima e confia no que eu te digo. Olha para cima e descansa naquilo que eu estou te dando de direção. Quando a explicação não vem primeiro, Deus está desenvolvendo nossa fé. Quando a explicação não vem, Deus está tirando as coisas das nossas mãos. Terceiro, quando a explicação não vem, Deus está preparando um futuro que eu não estou preparado para saber. Sabe por que Deus não nos diz coisas hoje? Porque se Ele te disser hoje, se Ele me disser hoje, a gente desiste. Sabe por que Deus não entrega tudo? Porque primeiro Deus vai nos preparar para viver o amanhã. Às vezes nós estamos orando e dizendo assim: Senhor, prepara a minha bênção. Todo mundo ora e diz: Senhor, prepara a minha bênção. E às vezes Deus está dizendo assim: ó, eu já preparei, quem não está preparado ainda é você. A sua bênção está preparada. O que na verdade eu estou fazendo é te preparando para recebê-la. Existe um futuro que Deus ele preparou para mim. E às vezes as coisas não vão aparecer no tempo que eu espero. Sabe por quê? Porque Deus está me modelando. Deus dá a porção para a minha vida, para que eu consiga caminhar. Deus me dá um maná, não em grande quantidade. Por quê? Porque se Ele desse para o povo em grande quantidade, eles deixavam de depender de Deus. Sabe por que Deus ele não nos conta tudo? Para que a gente continue dependendo da sua presença. Sabe por que Deus não entrega tudo? Para que a gente possa continuar na rota que Ele preparou para a nossa vida. Deus, Ele nos abençoa em porções, para que a gente possa continuar caminhando na sua direção. Ei, Deus está nos fazendo viver o hoje, justamente para que a gente esteja forte para viver o amanhã. Deus está nos permitindo ser moldados no hoje, para que a gente possa ser preparado amanhã. Quem sabe a gente se questione e diga: Senhor, eu estou como Davi, matando leão e urso todos os dias às escondidas. E Deus está dizendo: calma, Davi, não saia da sua posição, porque vai ter dia que vai se levantar um Golias, e é da tua mão que vai sair a vitória.
Ei, ele chega e diz: eu estou te moldando, Moisés, com estas ovelhas aqui no deserto, porque você ainda vai direcionar muita gente para o meu reino. Enquanto você confia e diz: eu vou continuar na presença dele, eu vou continuar confiando nele, eu vou continuar sossegando nele. Ele está dizendo: eu estou preparando o futuro que você talvez nem queira, mas é o futuro que ele preparou e é o melhor para a nossa vida. Para finalizar, a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala para Pedro, que eu faço hoje, você não entende, depois você vai saber. Deus está dizendo para Pedro: e Pedro, resiste. Pedro resiste o plano. Pedro resiste o caminho. Pedro resiste o meio. Ele diz: Senhor, tu não lavarás os meus pés. Sabe? Às vezes, o motivo de algumas coisas não desenvolverem é porque eu e você estamos resistindo o plano de Deus. Enquanto a gente diz: eu só vou quando o Senhor me explicar. Enquanto a gente disser: eu só vou quando eu passar a entender isso aqui. Eu só vou quando eu começar a concordar com isso aqui. Ele disse da seguinte maneira: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ei, a nossa vida, ela precisa seguir o plano que Deus ele tem. Às vezes Deus nos encaminha para um hoje que a gente nem queria viver. Nos encaminha para situações que a gente nem queria experimentar. Nos encaminha para realidades que a gente até acha assim: eu não estou preparado para viver isso. E Deus está dizendo: se você não passar por isso, você não vai experimentar o que eu tenho depois. Se você não entender isso hoje, se você não aceitar isso hoje, se você não receber a vontade de Deus, você vai perder, nós iremos perder muito do que Deus ele tem para a nossa vida. Mas hoje, Deus está te dizendo: eu não vou explicar tudo para você. Eu quero te encorajar a você desenvolver a sua fé. Eu quero te encorajar a você soltar um pouco as coisas das suas mãos. Eu quero te fazer entender que eu controlo o teu futuro. Pedro, ao ouvir a palavra pesada de Jesus, Pedro se rende. E essa noite é uma noite de rendição. Deus está dizendo: renda-se ao meu plano. Ele nunca falha para ninguém. Renda-se à minha vontade. Entenda o meu querer. Faça a minha vontade. E Deus está dizendo, e Pedro responde: Senhor, então faz o seguinte: não lava só os meus pés. Eu não quero só experimentar as coisas pela metade. Eu não quero que apenas uma área da minha vida seja controlada por Ti. Eu não quero que apenas uma parte do meu corpo seja molhado pelas Tuas águas. Eu não quero que apenas uma parte do meu corpo sinta a limpeza que o Senhor produz. Então lava todo o meu corpo, os meus braços e a minha cabeça. Sabe, Pedro foi exagerado e Jesus disse isso para ele. Mas Pedro demonstrou rendição ao controle da vontade de Deus. Pedro mostrou rendição àquilo que Deus havia preparado para ele nessa noite. Eu e você
somos encorajados a viver o plano que Deus ele tem para a nossa vida. Um plano que às vezes não nos dá todas as explicações, mas um plano que nos dá as explicações necessárias para que eu possa caminhar. Se Deus não nos respondeu como a gente queria, se Deus não explicou tudo como a gente disse que precisaria, não se preocupe, Ele continua no controle da sua vida. A rota não está perdida, o caminho não está errado, a vontade não está errada, o desejo dele não é ruim, o plano dele continua sendo o melhor. A vontade dele continua sendo perfeita. O amor dele continua sendo leal. A justiça dele continua raiando como um sol. E a graça dele continua sendo abundante nas nossas vidas. Em nome de Jesus, receba esta palavra e se erga, levante, caminhe, enxugue as lágrimas, bata o pó, volte a caminhar e entenda que o Deus que cuida ontem é o Deus que cuida hoje e é o Deus que cuidará amanhã. Se você entende essa palavra, você dê o seu maior glória a Deus essa noite. Amém.